pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma prova FCC, Fundação Carlos Chagas, que vai organizar o próximo concurso para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Temos aí uma prova com 15 questões, né? E vamos procurar ver aí como é que a língua portuguesa, a gramática do português, vem sendo cobrada nessa banca, né? Nessa prova por essa banca. Ok? A nossa ideia aqui é fazer com que as questões e os tópicos gramaticais sejam mais bem entendidos por vocês, alunos, né? Que vão tentar aí uma vaguinha no TRF5, ok? Então, nós vamos começar aí com as questões de números 1 a 6, né? Vamos começar a fazer aí a leitura do texto, tá? E já vamos aí partir com tudo para cima das questões, certo, pessoal? Então, nós temos aí o seguinte: a literatura é uma arte solitária. Seu labor é da mente para a página. Sua estranha fantasia é a de que alguém possa dar forma ao idioma para que outra experiência mental e individual se realize, a do leitor. Apesar de saraus e oficinas, a escrita raramente escapa de ser essa atividade insossa e desertada, sentar e escrever sozinho. E, se também são solitárias a pintura e a escultura, ambas têm a vantagem de serem dinâmicas, físicas, performáticas, de um modo que as aproxima mais das artes coletivas, como a dança, a música, o teatro e o cinema. Quando fui músico, muitas vezes reclamei dos ensaios, dos shows em que o som estava péssimo, de contratantes que não entregavam o que prometiam, mas, em especial, do trabalho que a difícil democracia de participar de uma banda grande demandava. Quantas viagens, quantas discussões, quantas concessões e quantas alegrias, quantas vezes olhar para o lado e cruzar com a mirada de alguém que estava ali junto consigo, numa construção maior, porque erguida por mais gentes, mais artistas de um lado, mais espectadores de outro. Ok? Um texto do Pedro Gonzaga, ok? E vamos aí para a questão de número 1. O que diz aí a questão de número 1? Ao traçar um paralelo entre as diferentes artes, o autor sugere que a literatura exige relativamente maior isolamento, é irracional o que a torna inferior, requer menos esforço intelectual, demanda uma maior socialização ou exclui a necessidade de validação. Ora, já diz aqui no início, olha lá, a literatura é uma arte solitária, ok? Então, isso já remete aqui, ó, para a letra A. Exige relativamente maior isolamento. Ela é irracional? Não, olha lá, ela é da mente para a página, ela é totalmente irracional, ok? Requer menos esforço intelectual? Não, na verdade, requer muito, né? Tem que ser muito bem preparado para isso, ok? Se requer isolamento, não pode demandar socialização, seria oposto, seria contraditório. E exclui a necessidade de validação? Não, ela tem que ser validada, né? Ela tem que ser um produto válido. Então, né, a dica aqui logo no início do texto, resposta da questão número 1, letra A. Na questão 2 temos: a literatura é uma arte solitária. Seu labor é da mente para a página. Sua estranha fantasia é a de que alguém possa dar forma ao idioma para que outra experiência mental e individual se realize, a do leitor. No contexto dado, o vocábulo a em destaque retoma o quê? Né? Para que outra experiência mental e individual se realize, a experiência do leitor. Esse A aqui, então, deixa subentendido a palavra experiência, ok? Ele retoma, na verdade, essa palavra experiência que está aqui, ok? E, portanto, na 2, letra A. 3. Apesar de saraus e oficinas, a escrita raramente escapa de ser essa atividade insossa e desertada, sentar e escrever sozinho. A oração destacada pode ser substituída conforme a norma padrão da língua por qual? Ora, repare aqui, né? Eu tenho o apesar de, é uma expressão que está com a preposição de valor concessivo, o apesar de, então eu tenho que ter uma aí que também me dê esse valor concessivo. Onde é que eu tenho aí? Né?
eu tenho o valor concessivo na letra A, o a despeito de, ok? O se bem que, o ainda que, o embora e o mesmo que. Pô, professor, todas têm valor concessivo? Eu não vou achar nada, né? Olhando por aqui, não. E aqui é que está a pegadinha da questão. Tem que ver, então, outros aspectos. Reparem também, ó, que ela tem que estar conforme a norma padrão da língua. No item A, esse haverem no plural aqui totalmente errado. A gente sabe que o verbo haver, quando usado no sentido de existir, ele é impessoal e, portanto, só se usa na terceira pessoa do singular. A letra A, então, está errado. Se bem que promova-se saraus e oficinas, tem um duplo erro. A presença da conjunção puxa o pronome para frente. O certo era o pronome aparecer na frente do verbo. E o que se promove? Saraus e oficinas, que está no plural, o sujeito é composto e ainda está no plural, o verbo deveria ir ao plural também, ok? Então, a letra B também está errada por causa disso. No item C, ainda que aconteça saraus e oficinas, o que aconteça? Qual é o sujeito do verbo acontecer? O que acontece? Saraus e oficinas, sujeito composto no plural, o verbo deveria ir ao plural também. No item D, embora exista saraus e oficinas, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e só se usa na terceira do singular, mas o existir tem sujeito e concorda normalmente com esse sujeito. Então, o que existe? Saraus e oficinas. Esse verbo aqui deveria ir ao plural. Então, gente, por eliminação, só sobrou o item E. Mesmo que haja saraus e oficinas, verbo haver no singular, ok? Porque está no sentido de existir, tá? E conjunção adequada a que está na frase original. Resposta da 3, letra E. Questão de número 4. E, se também são solitárias a pintura e a escultura, ambas têm a vantagem de serem dinâmicas, físicas, performáticas, de um modo que as aproxima mais das artes coletivas, como a dança, a música, o teatro e o cinema. Uma frase coerente com essa afirmação e escrita de acordo com a norma padrão da língua seria qual, pessoal? Na letra A, eu tenho as artes coletivas: pintura, escultura, dança, música, teatro e cinema. Mantém em comum o fato de serem dinâmicas, físicas e performáticas. Olhando assim, né, parece que está tudo certinho. Mas repare que o verbo manter aqui, ó, está com um acento agudo, indicando tratar-se de uma forma singular, mas o seu sujeito é plural. O que mantém em comum? As artes coletivas, né? O que mantém em comum o fato de serem dinâmicas? As artes coletivas. Tá? Então, aqui está no plural, esse verbo aqui deveria estar com o acento circunflexo, indicando uma forma plural. Então, na leitura parece certinho, né? Mas tem um detalhe gramatical aí que pode complicar a vida do candidato. Tá? Letra A, portanto, errada. No item B, o simples fato de serem performáticas fazem da pintura e da escultura artes próximas das demais artes coletivas, a dança, a música, o teatro, o cinema. Ora, o que faz da pintura e escultura artes próximas? O simples fato, o sujeito desse verbo aqui, ó, é o simples fato de serem performáticas. Trata-se de uma oração e quando o sujeito é oracional, o verbo tem que ficar no singular, ok? Então, está errado aqui a item B. No item C, a pintura e a escultura partilham de um dinamismo característico das artes coletivas, quais sejam a dança, a música, o teatro e o cinema. Pessoal, tudo corretinho na questão número 4, resposta da questão 4, item C, ok? Qual é o erro na D? Na medida em que são solitárias, a pintura e a escultura tornam-se tão dinâmicas quanto a dança, né? Na medida em que são solitárias, a pintura e a escultura tornam-se tão dinâmicas quanto a dança, a música, o teatro e o cinema, ok? Então, o que acontece? Aqui está tudo correto no item D, não há erro gramatical, mas ela não fica coerente com o que é dito aqui na questão, certo? Então tem que prestar atenção nisso também, não é só uma questão de norma padrão,
ok? E no item E, as artes dinâmicas, físicas e performáticas, como a pintura, a escultura, a dança, o teatro e o cinema, deve-se voltar. E o sujeito é composto, né, pessoal? Esse verbo aqui deveria ir ao plural, tá? Então, confirmando, resposta à questão 4, item C. 5. A leitura do segundo parágrafo do texto permite concluir o quê? O autor, né? Então, vamos lá ver o segundo parágrafo? O segundo parágrafo do texto diz lá: quando fui músico, muitas vezes reclamei dos ensaios, dos shows em que o som estava péssimo, de contratantes que não entregavam o que prometiam, mas, em especial, do trabalho que a difícil democracia de participar de uma banda grande demandava. Quantas viagens, quantas discussões, quantas concessões. E quantas alegrias. Quantas vezes olhar para o lado e cruzar com a mirada de alguém que estava ali junto contigo, numa construção maior porque erguida por mais gente, mais artistas de um lado, mais espectadores do outro. Tá? Então, o que diz aqui que dá a entender a leitura desse parágrafo? Ok? Dá a entender que ele sente falta de alguns aspectos de sua experiência como músico. Ok? Ele diz isso logo aqui no início. Ok? Quantas alegrias, né? Ele vê quantos problemas, mas quantas alegrias também, tá? Então, ele sente falta de alguns aspectos, né, da sua experiência. Por isso, resposta da 5, letra D. Tá? E no contexto do segundo parágrafo, a palavra democracia, em destaque, refere-se ao quê? Pessoal, então que eu seria aqui ainda para continuar o embalo da análise do segundo parágrafo, ok? Como ele está falando da banda, conciliar tudo, todos os interesses de uma banda grande, todas as personalidades, todos os problemas, o que temos ali é uma interação respeitosa entre o grupo e, portanto, na 6, letra D. Na 7, temos aí o gol plagiado, o jogador quer direito autoral sobre seus gols, ok? Vamos dar uma lida aí desse texto, que diz o seguinte: prezados senhores, dirigindo-se a Vossa Senhoria, refiro-me à notícia segundo a qual os jogadores de futebol do Reino Unido, como Michael Owen e Ryan Giggs, querem receber direitos autorais pela exibição de seus gols na mídia. Não tenho o status desses senhores, sou apenas um brasileiro que bate sua bolinha nos fins de semana. Mas desejo fazer uma grave denúncia. Um dos jogadores citados, oportunamente divulgarei o nome, simplesmente plagiou um gol feito por mim. Provas? Basta comparar os tapes dos referidos gols. No meu caso, trata-se de um trabalho amador, foi feito por meu filho de 10 anos, mas mesmo assim é bastante nítido. Vê-se que, como eu, o referido jogador estava num campo de futebol. Nos dois casos, a partida estava sendo disputada por times de 11 jogadores cada um. Nos dois casos havia uma bola, havia goleiros. Nos dois casos havia um juiz. No meu caso, um juiz usando bermudões e chinelos, mas juiz de qualquer maneira. Isso quanto aos aspectos gerais. Vamos agora aos detalhes. No vídeo do jogador inglês, mostrado no mundo inteiro, vê-se que ele pega a bola na grande área, domina-a, livra-se de um adversário e chuta no canto esquerdo, marcando, é forçoso admitir, um belo tento, um gol que faz jus aos direitos autorais. No meu vídeo, feito uma semana antes, é importante que se diga, vê-se que eu pego a bola na grande área, que a domino, que livro-me de um adversário e que chuto forte no canto esquerdo, marcando um belo tento. Conclusão: o jogador inglês me plagiou. Quero, portanto, metade do que ele receber a título de direitos autorais. Se não for atendido em minha reivindicação, levarei a questão a juízo. Estou seguro de que ganharei. Além do vídeo, conto com uma testemunha, o meu filho. Ele viu o jogo do começo ao fim e pode depor a meu favor. É pena não ter mais testemunhas, mas infelizmente ele foi o único espectador desse jogo e irá comigo demandar justiça contra o plágio. Então, o texto do Moacir Clear, e nós temos aí já a questão de número 7. O jogador amador que escreve aos prezados senhores dirige-se a eles com o objetivo de quê? Qual é o objetivo, então, do autor do texto aí com esse texto? Ok? Ele quer o quê? Reivindicar o pagamento de direitos autorais relativos a um gol supostamente plagiado por um jogador inglês. É o item C aqui, gente. Facinho, bem na lata ali, né?
do texto, tá? O que ele quer, já que o inglês fez um gol igual ao dele e o inglês está reivindicando direitos autorais, ele está reivindicando direito autoral pelo plágio, tá? Então, item C aqui na questão 7. Na 8, o caráter irônico e cômico do texto revela-se, entre outros aspectos, no fato de o jogador, o quê? Né? Onde é que está aí, né, o caráter irônico e que dá a comicidade, dá o tom engraçado aí do texto, ok? Insistir ter tido um dos seus gols plagiado, muito embora confirme ainda desconhecer a identidade do jogador responsável pelo delito. Não, ele está dizendo claramente que ele sabe que é o Ryan, né, Giggs, e, né, que fez o gol igual dele. Né? Criticar a qualidade do futebol jogado no Reino Unido, o texto não fala disso. Descrever o gol do jogador inglês, né, dando a entender que não há semelhança entre os lances, pelo contrário, ele destaca as semelhanças. Ameaçar ir a juízo caso não seja atendido em sua reivindicação, mas não dispor de um registro visual, dispõe, né, é o filho, tá, que viu. Então, até por eliminação, gente, letra E, ok? Resposta aqui, né? Afirmar que está seguro de sua vitória em juízo e, no entanto, apenas apresentar o filho de 10 anos como testemunha para o evento relatado. Então, facinho aqui, 8, letra E. Na 9, temos: estou seguro de que ganharei. Além do vídeo, conto com uma testemunha, o meu filho. Essa passagem está reescrita em um único período, sem prejuízo do sentido em qual das opções, né? Na letra A eu tenho: estou seguro de que ganharei, ao contar além do vídeo, porém com uma testemunha, o meu filho, né? Então, esse ao contar aqui muda, né, um pouco o sentido original, não pode ser a letra A. No item B, estou seguro de que ganharei, por contar além do vídeo, com uma testemunha, o meu filho. Ficou mais picotado, mas ficou com sentido igual aqui. Então, na 9, letra B. Ok? Esse a fim de que também quebra, porque nós temos que ir na frase, gente, que tem o sentido aditivo, porque eu tenho essa preposição aqui que é aditivo. O ao contar dá sentido de tempo, e aí não bate com a original. O a fim de que dá fim de finalidade e também não confere semanticamente com o original, né? Aqui houve a repetição, né, da preposição, mas o sentido se altera, porque eu tenho estou seguro de ganharei, estou seguro de que ganharei, além do vídeo, o fato de contar com uma testemunha, o meu filho. Então, o que acontece? Dá a entender que o que ele vai ganhar não é o juízo, não é em juízo, né, mas ganhar o fato. Isso altera o sentido original. E no item E, né, esse contando aqui, no entanto, dá um valor opositivo, que também não está no original. O macete aqui, então, era observar a semelhança da conjunção. Como eu tenho valor aditivo aqui, eu tenho que ter eu tenho esse valor aditivo, e isso acontece aqui com o por no item B. Na 10, a expressão do texto que encontra um substituto correto, respeitando-se as regras gramaticais e sem prejuízo do sentido, está onde, pessoal? Onde é que nós vamos ter aí o correto? No item A, notícia segundo a qual? No primeiro parágrafo, notícia acerca da qual? Não. Ok? A esse acerca que deveria estar junto. Tá? Então, está errado o item A. No item B, eu tenho um gol feito por mim, um gol de minha autoria. Correto, né? A 10, portanto, letra B. Ok? Demandar e pleitear são iguais, mas eles são transitivos diretos. Demandar a justiça, pleitear a justiça. Esse com aqui anula a correção do item C. No item D, né, vamos agora aos detalhes. Não é igual a avaliemos agora sob os detalhes, né? Aqui poderia ser o sobre, né, os detalhes, né? Mas também não fica igual aqui esse sob com o original. E no item E, conto com uma testemunha. Se fosse sem esse acento grave aqui, até poderia ser, mas esse acento grave aqui mata, né? Porque você parece que dispõe alguma coisa para a testemunha, ok? Então, até por eliminação, item B, questão 10. Questão 11. Uma interpretação correta a respeito do emprego da pontuação está em letra A. As vírgulas em
Vê-se que ele pega a bola na grande área, domina-a, livra-se de um adversário e chuta no canto esquerdo. Separam orações ordenadas cronologicamente? Sim. Então, essa sequência, ó, pega, domina, livra e chuta, acontecem numa sequência de tempo, ordenadas do tempo, uma sequencialmente, temporalmente, sequencialmente a outra. Ok? Então, correto no item A. Ok? Facinho aqui no item, na questão 11. Na 12, se não for atendido em minha reivindicação, levarei a questão a juízo. A voz ativa aqui corresponde ao quê? Né? Então, como é que eu passo da passiva para ativa? Esse verbo ser aqui, né? Eu observo o seu tempo e modo e conjugo o verbo que está no particípio no mesmo tempo e modo do verbo ser. O verbo ser aqui, ele está no futuro do subjuntivo. Logo, eu tenho que botar esse verbo atender no futuro do subjuntivo também. Ok? Então, no subjuntivo eu vou ter quando eu atender, quando tu atenderes, quando ele atender, quando nós atendermos, quando vós atenderdes, quando eles atenderem. Ok? Então, o correto aqui na 12 vai ser o item C. Ok? Na 13, o segmento destacado está substituído, segundo a norma padrão da língua, por um pronome em qual nós já vimos que, na questão 12 passiva, já caiu em provas anteriores, essa conversão aí de pronomes, de substituição por pronomes também já caiu, então fiquem de olho nesses detalhes aí para reforçar os seus estudos, né, na reta final de preparação, tá, pessoal? Então, onde é que está seguindo a norma padrão aí? Ele viu o jogo, ele ouviu. Ora, quem vê alguma coisa, o verbo é transitivo direto, logo o objeto direto vai ser substituído por um pronome objeto direto, que é o o. Está aqui, certo? Então, ele ouviu certinho na 13, resposta letra A. Ok? Por que aqui está errado? Não pode ser o lhes. Porque quem compara alguma coisa. O lhes só pode ser usado quando o verbo é transitivo indireto e o comparar é transitivo direto. A mesma coisa o pegar, quem pega alguma coisa, quem faz alguma coisa, quem recebe alguma coisa. Ou aqui então pode ser, né? Acontece que como aqui termina com R, o pronome aqui deveria mudar para lo, certo? Então, até para confirmar, letra A na questão 13, e eu chamo a atenção aí para o uso dos pronomes para você que está se preparando para o TRF. 14. As regras de concordância estão plenamente respeitadas em qual frase? Que consta tudo correto aí. Na letra A, eu tenho a exibição de gols na mídia poderiam, verbo no plural, para um sujeito no singular. O verbo concorda com o núcleo. O núcleo é exibição singular. Esse verbo não pode estar no plural. Ok? No item B, um vídeo, uma testemunha são os trunfos com o qual conto, né? Aqui, esse o qual, o pronome relativo, concorda com o termo a que ele se refere. Ele se refere a trunfos, que está no plural, então aqui ele deveria ficar os quais, né? Errado o item B. No item C, bermudões e chinelos eram o que usavam o juiz que apitou o jogo em que fiz o gol, né? Esse verbo ser aqui concorda preferencialmente com o seu predicativo nesse caso, que no caso é aqui o que, né? Então, aqui era melhor ter usado o verbo no singular, tá? No item D, se forem comparados os gols dos jogadores, será possível constatar uma semelhança, ok? Quem vai comparar? O que vai ser comparado? Os gols, plural, verbo no plural, né? O que será possível constatar uma semelhança, né? Esse verbo concorda aqui e no singular. Correto, 14, letra D. Ok? No item 15, na questão 15, nós temos, está escrita com clareza e correção, de acordo com a norma padrão da língua, qual frase aí? Ok? A frase que está toda corretinha é o item D. O escritor Moacir Scliar destacou-se especialmente como exímio contista, capaz de elaborar textos densos e impactantes que suscitam a reflexão. Ok? No item A, o erro é o uso desse aonde aqui. Aqui o certo seria usar o onde,
tá? Porque o verbo morar é um verbo que não indica movimento, né? Passou a maior parte da vida, ok? Nascido em Porto Alegre em 23 de março de 1937, a obra de Moacir, né, Jaime Scliar trata de temas referentes à problemática, não, temas referentes, né? O adjetivo aqui concordaria com o seu sujeito. No item C, os pais de Moacir Scliar, José e Sara, eram europeus que migrarão. Não, eram europeus que migraram, com AM, porque esse migrarão aqui deixa o verbo no futuro. E eu estou fazendo referência a um fato passado. E no item E, além dos seus livros, Moacir Scliar estudou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a qual serviu de assunto a algumas de suas histórias, não há crase diante de pronome indefinido, né, pessoal? Então, até por eliminação, a correta aí é o D. E assim, a gente encerra mais um comentário a uma prova da Banca Fundação Carlos Chagas FCC, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal Federal Regional da 5ª Região. A gente espera que essa prova tenha sido útil para vocês e, nesse caso, vamos solicitar, pedir para vocês que curtem, compartilhem, comentem, deixem aqui o seu recado para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e, com isso, aproximá-los da sonhada aprovação. A dica que fica aqui para a Banca FCC é a seguinte: observem bem temas como o uso dos pronomes oblíquos, concordância, regência e crase, tempos verbais e flexões verbais, bem como a relação entre estrutura gramatical e interpretação de textos. Com isso, vocês vão ter tudo para fazer uma boa prova e conseguir a sonhada aprovação. Caso ainda tenham dúvidas, entre em contato conosco, fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal, e vamos ter prazer em ajudá-los, ok? Eu espero ver vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e obrigado!